da família. Aí, numa das conversas que nós tivemos, ele pediu que eu o representasse aqui nesta live hoje sobre diabetes, tratamento individualizado do diabetes. Então, justificada a ausência do governador, eu quero dizer que o Lions, que tem como lema "Nós servimos", está na busca constante do bem-estar e melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades. Eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes desta live e agradecer especialmente a Assessoria de Conscientização acerca da Diabetes, o PDG Acir Luiz Siqueira, o coordenador da equipe global de serviços do LD6, GST, o primeiro Jair Moretti, a assessoria de marketing e inovação, pela Flávia Almeida, bem como um palestrante de hoje à noite, Dr. Vitor Hugo Ferreira, que vai falar sobre este tema, o tratamento individualizado do diabetes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar com essa sala do Google Meet paralelamente vai estar ocorrendo também a transmissão através do Instagram. Então, a companheira Flávia e o palestrante vão estar no Instagram, e a palestra, então, vai estar simultaneamente passando no Instagram e aqui também no Google Meet. Então, eu passo, neste momento, a palavra para a companheira Flávia, para que ela, então, inicie os trabalhos e faça esta transmissão paralela. Boa noite, oficial, agora, todos os companheiros. Como o PDG Boa noite. O doutor Vitor Hugo também solicitou que a gente fizesse a transmissão pelo Instagram, e eu achei muito bacana a ideia, uma forma da gente também se renovar por aqui e fazer das duas formas. Tá? Então, eu vou conectar agora aqui, e aí vou convidar o doutor Vitor Hugo para participar. Eu preciso que o doutor Vitor entre na sala para poder iniciar. Boa noite a todos, aqui no Instagram. Vamos lá. Lá, vou entrar na sala, isso. Já entrei. Lá. Não consigo te... Lá. Eu assinei. Isso. Em vez de convidar. Lá. Pronto, agora... Eu pedi para entrar. A gente vai conectar, vai ficar todo mundo aqui. Boa noite, doutor Vitor. Boa noite, tudo bem? Aqui no Instagram do Distrito LD6. Hoje a gente vai trazer um tema muito importante, que é o tratamento individualizado do diabetes. Eu gostaria de te agradecer por estar aqui conosco. Estamos simultaneamente, tá? Quem está assistindo aqui no Instagram, a gente está simultâneo também no Google Meet, com alguns companheiros do Lions aqui junto com a gente, e vocês também vão estar aqui recebendo todas as informações do Dr. Vitor, certo? Então, antes de mais nada, te agradecendo, Dr. Vitor, mais uma vez. O Dr. Vitor Hugo Ferreira, ele é endocrinologista, graduado em Medicina na Universidade Estadual de Londrina, clínica médica na UEL também, endocrinologia na USP de Ribeirão Preto, e o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Muito bacana esse currículo também, seja muito bem-vindo, e nos conte um pouquinho, hoje o nosso tema é tratamento individualizado do diabetes. Eu acho que melhor do que ninguém, o doutor pode comentar aqui para a gente o que de tão importante esse tema tem a nos trazer. Bom, muito obrigado, Flávia, muito obrigado a todos. Eu acho que é uma alegria a gente poder estar junto nesse, ainda falando sobre o Dia Mundial do Diabetes.
que foi agora no dia 14 de novembro, que é um dia que a gente aproveita para se conscientizar e pensar em como a gente pode controlar essa doença e ajudar as pessoas, na verdade, prevenindo complicações. O Lions, né, ele tem uma linha muito importante, né, de favorecer muito a prevenção do diabetes, e isso acho que é uma grande linha que a gente pode ajudar para proteger muitas pessoas que enfrentam essa situação. O diabetes, ele é uma doença hoje muito prevalente, né, no mundo de hoje. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente tem até em torno de 16 milhões de pessoas que têm o diagnóstico, na verdade, de diabetes. Muitos talvez nem saibam que têm o diabetes. E a gente tem no mundo inteiro em torno de 500 milhões que têm essa doença, né, na verdade. E isso é um desafio para a sociedade em geral, né, no final das contas, porque o diabetes, quando não está bem cuidado, ele traz muitos prejuízos para a vida das pessoas, né? Então, eu acho que é uma questão aí que vale muito a pena a gente conversar para pensar em como ajudar essas pessoas. E um assunto que eu quero falar hoje é que existem muitas maneiras de tratar o diabetes, no final das contas, e essas maneiras, elas são muito variáveis de pessoa para pessoa, e é importante que o médico esteja atento a isso, que o paciente também possa entender por que existem algumas condutas que são feitas para cada paciente, tentando ajudar ele da maneira como ele realmente é, né? Então, para cada pessoa, no final das contas, a gente pode achar um tratamento mais apropriado. Eu queria falar um pouquinho antes, né, um pouquinho sobre uma diferenciação entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, para a gente entender um pouquinho quais as diferenças entre eles e como que o tratamento é diferente também. Existem vários tipos de diabetes, né, o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, formas especiais de diabetes também, e o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que ele normalmente começa entre os 5 e 15 anos de idade, né? Então ele começa normalmente na adolescência ou na infância, e ele não está associado à obesidade, ele não está associado a nenhuma história familiar também, e esse diabetes, ele começa normalmente com níveis muito elevados de glicose, e a pessoa vai precisar, na verdade, usar insulina, ou a gente vai ter muitas dificuldades, né, para o tratamento dessa pessoa, né? Então, o diabetes tipo 1, ele é o diabetes que aparece desde da infância, da adolescência, e ele vai precisar de insulina, e ele não está associado à obesidade. Talvez em torno de 10% das pessoas que têm diagnóstico de diabetes têm diabetes tipo 1. O mais comum é realmente o diabetes tipo 2, talvez em torno de 80% das pessoas têm o diagnóstico de diabetes, tem diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que aparece depois dos 35, 40 anos de idade, e que ele está associado à obesidade, ele está associado, no final das contas, à história familiar, né? Então, aquela pessoa que fala, eu fiquei com diabetes, tive diagnóstico de diabetes normalmente depois dos 35 anos de idade, eu tinha uma história na minha família, várias pessoas já tinham esse diagnóstico de diabetes, e ele começou devagarzinho, né? Então, o que é diabetes? É 2 glicoses em jejum acima de 126. E a gente... então, a pessoa fala, eu não comecei com níveis muito altos, começou lá com pré-diabetes, 105, 110, até que, de repente... a gente chegou lá e descobriu que tinha cruzado 126 e a pessoa fez o diagnóstico de diabetes tipo 2. E esse diagnóstico de diabetes tipo 2, muitas vezes, a gente vai conseguir tratar, né, com medicação, com mudança de estilo de vida. Em alguns casos, vão precisar também usar insulina, mas na maior parte das vezes o tratamento mesmo vai ser com mudança de estilo de vida, alimentação saudável,
e o uso de comprimidos. Também existem diabetes, por exemplo, diabetes que estão associados, por exemplo, a medicamentos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que corticoide, né, glicocorticoide, que é uma medicação que precisa ser utilizada em muitas doenças, ele aumenta a chance da pessoa ter diabetes, ele, na maior parte das vezes, vai realmente aumentar a glicose, e isso vai ser um outro desafio também. E, por último, a gente sabe que existe também o diabetes gestacional, né, que é aquele diabetes que ele está associado, no final das contas, à gestação, e pode aparecer em qualquer fase da gestação, mas normalmente ele aparece entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. A mulher que tem diabetes gestacional, normalmente ela não continua com diabetes após a gestação, mas ela tem mais chance de, na vida, vir a apresentar diabetes, principalmente tipo 2, anos depois do diagnóstico de diabetes gestacional. Então, também é um desafio muito grande, né, no final das contas, porque a gente sabe que o diabetes na gestação, se ele não for apropriadamente cuidado, ele também pode trazer consequências muito ruins para as pessoas, também tanto para a mãe como para o feto. Para a gente, antes da gente entrar em qual que é o tipo certo de tratamento para o diabetes mellitus, né, vale a pena a gente entender como que é feito o controle do diabetes, como que eu sei, no final das contas, se o diabetes está bem controlado ou não. Então, a gente tem alguns critérios que a gente avalia, né? Um deles é a medida da glicose em jejum. Então, por exemplo, a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes é que as pessoas com diabetes já devem ter uma glicose em jejum entre 80 e 130. E a glicose 2 horas após refeições, menor que 160 a 180. Além disso, tem um outro parâmetro que é muito importante, que é a hemoglobina glicada, que ele é um exame que faz a média da glicose na média dos últimos 3 meses da pessoa. E esse valor lhe dá uma porcentagem. Quando a gente tem uma hemoglobina glicada menor que 7%, significa que a pessoa está com diabetes bem controlado. Aí é uma questão importante que esse número, né, que a gente coloca, hemoglobina glicada menor que 7%, ele é um número que a gente usa em grande parte das pessoas como um padrão, porém, a gente pode ser mais rígido e tratar mais intensamente, na verdade, as pessoas, ter um controle mais intenso da glicose em alguns casos, ou a gente pode também ser um pouco menos rígido, um pouco mais tranquilo em relação à meta de glicose, nesses casos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, mas de maneira geral, é assim que eu avalio se uma pessoa está com diabetes bem controlado ou não. Hoje em dia, a gente também tem uma outra maneira de avaliar o controle da glicose, que são através de um sensor, né? Esse sensor que as pessoas colocam, né? Como se fosse um adesivo, que a gente coloca no braço, e com o celular ou com o aparelhinho, eu consigo medir a glicose em tempo real, e ele vai sendo anotado ali também. Esse sensor, ele é muito interessante, dá muitas informações, então a gente come, a gente vê se a glicose subiu, a pessoa pode muito bem ir avaliando, né, como que está o controle da glicose com esse sensor, e ele é uma maneira ali da gente avaliar se o diabetes está bem controlado por um longo período, né, então é uma ferramenta mais moderna e muito, muito interessante. Esse sensor permite olhar que porcentagem do tempo que a pessoa ficou no alvo, né, que ele ficou com a glicose bem controlada. E se eu tenho mais de 75% do tempo da glicose entre 70 e 180, eu digo que o diabetes está bem controlado. Isso aqui é um desafio também, porque esse sensor, infelizmente, ele é caro, né, e ele vai ter um custo ali de R$500 por mês, mais ou menos, o que torna difícil a acessibilidade para muitas pessoas, infelizmente, mas é uma maneira muito, muito eficaz de dizer se a pessoa está com diabetes bem controlado ou não. Então, até agora eu quis falar um pouquinho, né,
quais são os tipos de diabetes, né? O que é o diabetes tipo 1, o que é o diabetes tipo 2, e também quis falar de como que a gente sabe se o diabetes está bem controlado ou não, né? Se o diabetes ele realmente está bem controlado ou não. E a maneira que a gente vai fazer isso é medindo a glicose em jejum, medindo a glicose 2 horas depois das refeições. Em alguns casos também usando o sensor da glicose, né? Esse sensor que permite a gente ver que porcentagem do tempo a pessoa ficou com a glicose dentro desse parâmetro de 70 a 180. A gente sabe que manter o paciente dentro do alvo, né, que nem o Edson está perguntando aqui no nosso chat aqui, é muito importante porque quanto mais bem controlado o diabetes, mais eu previno as complicações, né, que é o que a gente tem mais medo do diabetes. Então, a gente tem medo, né, das complicações renais, né, então, da perda da função renal, a gente tem preocupação com a perda, né, também da visão, afetar o coração, né, o cérebro e também as pernas, principalmente. E a gente sabe que se tiver um diabetes bem controlado e manter um tempo no alvo adequado, a gente sabe que a gente diminui muito a chance da pessoa vir a ter essas complicações. Então, o controle apropriado do diabetes é muito, muito poderoso na medida que ele permite a gente controlar os níveis de glicose e proteger a pessoa das complicações, né? Então, a gente quer proteger a visão, quer proteger as pernas, os pés, né, os rins, o coração, quer que a pessoa viva mais e melhor. E a chave disso é controlar adequadamente a glicose, né? Então, por isso que é muito relevante a gente ter um bom controle da glicose. Mas nos últimos anos, principalmente nos últimos 7, 8 anos, a gente teve o surgimento de novas ferramentas no tratamento do diabetes, especialmente novas medicações, que elas permitem a gente fazer um controle muito eficaz do diabetes, com poucos efeitos colaterais e com muita prevenção da complicação. Tanto da complicação do ponto de vista da proteção dos rins, como de prevenção de infarto, de AVC, né, que a gente sabe que muitas vezes a pessoa com diabetes, ela tem mais chance de ter infarto, de ter AVC, e a gente deve tentar evitar isso, né? Então, hoje a gente tem várias ferramentas que permitem a gente evitar essas complicações do diabetes. Tem algumas características especiais que eu queria comentar, e que aí elas vão entrar no fundo no objetivo da nossa conversa de hoje, que é como individualizar o tratamento do diabetes. A gente sabe que o tempo que a pessoa tem de diagnóstico de diabetes é um dos parâmetros mais importantes. Então, a pessoa que recém descobriu que tem o diagnóstico de diabetes mellitus, eu devo ser o mais intenso possível com ela em controlar da maneira mais intensa possível os níveis de glicose dela. Porque essa pessoa vai ter muito, muito benefício se eu mantiver um ótimo controle. Aquela pessoa que já tem, às vezes, mais de 15 ou 20 anos de diabetes, a gente sabe que se eu for muito afoito e tentar controlar com muita intensidade, eu posso submeter ela, por exemplo, a hipoglicemias ou efeitos colaterais de medicações, eu posso atrapalhar. Então, isso é uma individualização importante. Esse paciente que eu estou querendo cuidar agora, ele acabou de descobrir que ele tem diabetes ou ele já tem há muito tempo? Então, para ajudar essa pessoa, se eu conseguir descobrir isso, é muito importante, porque a pessoa que acabou de descobrir que tem diabetes, ela vai ter mais benefício no controle mais rígido, mais intenso do diabetes. A outra coisa é a idade, né? Quanto mais jovem a pessoa, ela no final das contas, ela tem mais benefício a gente ser muito intenso no tratamento do diabetes, né? E quanto maior for a idade, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque expor a pessoa à hipoglicemia, por exemplo, então se eu dou muitos tratamentos para baixar a glicose da pessoa, eu exponho ela à hipoglicemia, a gente sabe que primeiro que a hipoglicemia a pessoa passa muito mal, é muito desagradável, depois aumenta a chance de queda em casa, por exemplo, aumenta a chance que a pessoa está dirigindo, ter um acidente, e também aumenta o próprio risco, inclusive,
de complicações cardíacas, né? Então, eu tenho que olhar bem quem que é essa pessoa e quanto que ela tolera que eu seja intenso no tratamento do diabetes. Se a pessoa tem outras doenças também, então, às vezes a pessoa já tem uma outra doença que não vai permitir que ela tenha um controle super intenso do diabetes. Ou se ela não tem nenhuma outra doença, eu vou ser o mais intenso possível, eu vou tentar normalizar ao máximo o nível da glicose dela. Outra questão importante também é o suporte familiar e social. A gente sabe que quanto mais a família ela participa do processo do cuidado da pessoa com diabetes, quanto mais a família dá o suporte, mais a gente consegue tratar adequadamente, mais a gente consegue ser intenso no tratamento. Agora, a pessoa que, infelizmente, não tem um suporte familiar apropriado, talvez ela vai estar exposta a mais efeitos colaterais das medicações e não vai ter ninguém para ajudar ela no momento, por exemplo, quando a glicose fica muito baixa, por exemplo. O outro ponto importante na individualização, e esse é um desafio enorme, eu falo como médico, né, é o acesso, no final das contas, às medicações, né? Então, a gente sabe que existem várias medicações que estão disponíveis via SUS e via farmácia popular, mas, infelizmente, nem todas elas estão disponíveis, inclusive algumas medicações que têm muito poder de prevenir as complicações cardíacas e renais, elas não estão disponíveis. Felizmente, agora, nesse mês de novembro, acabou de entrar uma medicação que é muito poderosa para prevenir a questão do controle tanto do diabetes como da prevenção renal e cardíaca. Ele entrou na farmácia popular. Então, isso eu fico muito feliz porque, como médico, né, isso vai possibilitar que eu prescreva para mais pessoas uma medicação, essa medicação que agora está disponível para pessoas com menos poder aquisitivo, né? Então, o acesso a medicações é um outro ponto que a gente acaba tendo que individualizar, na verdade, porque nem todos vão ter acesso a todas as medicações que a gente tem disponível, infelizmente, né, por uma questão, principalmente de custo, né? O mais importante é isso, né? As medicações, elas estão disponíveis nas farmácias, mas nem todo mundo, infelizmente, vai ter condição, né? Então, no fundo, quando a gente tem programas que auxiliam as pessoas com diabetes, eu estou tornando o acesso mais possível e estou ajudando mais pessoas, né? Por isso que programas como esse, por exemplo, do Lions, são muito interessantes no sentido de possibilitar que mais pessoas possam ser bem tratadas. A presença de doença renal, né, se a pessoa já tem, por exemplo, uma doença, né, no funcionamento dos rins, também é um fator importante. Então, a gente sabe que, infelizmente, o diabetes, ele é uma das principais causas de doença renal no mundo hoje, né? Logo, infelizmente, vai ser a principal causa que vai levar as pessoas à diálise, né? Talvez já seja a principal causa de doença que leva as pessoas a necessitarem fazer diálise. E a gente hoje tem algumas medicações que diminuem até 50% a chance da pessoa ter essa complicação de ir para a diálise, né? Então, se eu vejo... a pessoa não vai para a diálise de um dia para o outro, né? Ela vai dando sinais ali, né, nos exames que possibilitam ao médico perceber isso e fazer com que a gente possa ajudar a pessoa e prescrever algum desses remédios que diminuem muito essa chance da pessoa ir para a hemodiálise, né? Então, com essas mudanças nos tratamentos, aconteceu essa questão também. Outro ponto importante, né, é a presença de doença cardiovascular. Por exemplo, se a pessoa já teve, ela tem diabetes e ela já teve um infarto ou já teve um AVC, né, o famoso derrame, a gente sabe que essa pessoa, existem medicações que são mais poderosas no sentido de proteger essa pessoa para que ela não tenha outro infarto ou outro AVC. Então, a gente sabe que o fato da pessoa ter tido uma doença cardiovascular previamente é um fator também que vai ser muito importante na escolha do tratamento e na individualização desse tratamento. O peso também é uma questão muito importante, né, para a gente. Então, a gente sabe, a maior parte das pessoas com diabetes tipo 2, elas têm sobrepeso ou obesidade, e elas vão precisar, se a gente conseguir ajudar elas a perder peso,
o tratamento do diabetes fica muito mais eficaz e mais apropriado. Então, existem medicações, existem mudança de estilo de vida, estimular exercício, mas existem maneiras da gente individualizar a pessoa de maneira que ela consiga perder peso quando ela tem sobrepeso, por exemplo, né? Por outro lado, existem pessoas também que têm diabetes e são muito magras, né? Tem um peso muito baixo. Então, também vou ter que individualizar para essa pessoa, né? Para escolher também medicações e abordagens de maneira que ela não perca mais peso, né? Porque às vezes ela não quer, talvez seria ruim para ela também perder peso. Então, mas o peso também é um fator muito importante na individualização do tratamento, da maneira como a gente pode oferecer um bom cuidado para as pessoas, né? E a outra questão é o risco de hipoglicemia, né? A gente sabe que, de repente, aquela senhora, uma idosa, acamada, que não consegue se movimentar muito bem, se ela tiver uma hipoglicemia, né, a glicose baixar, talvez ela vai ter mais dificuldade para ter o acesso a comer alguma coisa ou pedir ajuda, né? Então, o risco de hipoglicemia também é uma questão que a gente deve pesar. De maneira geral, a gente evita muito a hipoglicemia, mas algumas pessoas, em geral, elas têm muito mais chance de ter hipoglicemia e sofrerem muito com isso, né? Então, eu acho que é uma questão que também a gente leva muito em consideração na hora de individualizar o tratamento de diabetes. Então, eu sou médico há 20 anos, né? E eu vejo que a gente avançou muito no tratamento nos últimos anos, principalmente porque a gente hoje tem acesso a abordagens que conseguem prevenir muito mais as complicações do diabetes e permitir as pessoas terem mais saúde, mais tempo de vida e mais qualidade de vida. E isso, obviamente, é muito reconfortante, né? Em primeiro lugar, para a pessoa que tem diabetes, mas também para os profissionais que estão associados a isso, que estão tentando lutar de maneira que a pessoa possa ter mais qualidade de vida. Então, eu vejo que realmente uma questão aí que muito importante, né, e que me traz alegria, né, que com o tempo a gente conseguir ajudar mais as pessoas que estão enfrentando esse desafio, né. Então, em torno hoje de 10% da população adulta tem diagnóstico de diabetes, né, muitos nem sabem. Então, é uma parte muito grande da população. Infelizmente, com o aumento da obesidade, do sedentarismo, a gente tem uma tendência de aumento desse número. Então, acho que é uma questão aí muito relevante, na verdade. Então, eu fiz essa breve introdução para que a gente pudesse falar um pouquinho de como a gente pode individualizar o tratamento do diabetes para conseguir ajudar mais pessoas. E para que a gente tenha essa ideia também, né, tanto para as pessoas que têm diabetes, como para as pessoas que estão ligadas a isso, de como o tratamento pode ser feito de várias maneiras diferentes, na verdade. Então, eu estou aberto agora, quem quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Muito legal, doutor Hugo. Enquanto o doutor estava aqui falando, eu estava lembrando, especialmente, a primeira pergunta vai ser minha, enquanto todo mundo se organiza. Estava lembrando especialmente da minha cunhada, que ela tem uns picos de diabetes quando ela tem algum problema emocional. Isso acontece? Tem o que fazer com isso? Uhum. Então, esse é um ponto muito interessante, né, que a gente sabe que o que mais faz a pessoa variar o controle da glicose é a alimentação, em primeiro lugar, tá? Então, a gente sabe claramente que, em primeiro lugar, é a alimentação que é o que mais faz a glicose flutuar. Mas, também, quando a gente passa por emoções diferentes, está mais preocupado, ou passou por alguma preocupação, a gente libera vários hormônios que eles fazem a gente ter um controle pior da glicose, né? Então, a gente realmente faz com que ela tenha menos controle da glicose, infelizmente. Então, realmente, as emoções podem fazer subir o nível de glicose, tá? É verdade mesmo. Então, por isso é importante a pessoa também tentar lidar com as suas emoções, né? Eu acredito que é porque
A Dai Moreto ali comentou que a gente está tendo eco, e eu acredito que seja o meu microfone. Eu baixei aqui o máximo possível, mas a gente está no Google Meet e está também aqui no Instagram, tá? Então, pode acontecer. Fica aberto agora o pessoal aqui também no Instagram, fazer as perguntas que vocês quiserem. PDG Ari, você vai entrar aqui na live com a gente agora? Sim? Para fazer as... Então, deixa eu adicionar mais uma pessoa aqui. Não, pode ser mais no final. Eu pergunto à companheira Lígia, ela ergueu a mão aqui na plataforma. Quer fazer uma pergunta, companheira? Sim, Eu sim. já mandei o convite, tá? Tá bom. Tudo, boa noite, doutor, já tinha falado boa noite a todos. Isso aí, tudo que o senhor comentou é uma realidade que eu vivo com a minha mãe, meu pai também teve diabetes, assim, da minha mãe, ela teve até, eu digo, muita sorte, né, em relação aos irmãos dela, que os irmãos dela, um irmão e uma irmã, descobriram com 42 anos apenas, e a minha mãe só foi se manifestar nela, que já era um histórico também do pai e da mãe dela, aos 60 anos. Hoje ela tem 83, e assim, eu desde o começo venho, né, acompanhando. Hoje ela mora comigo, mas mesmo quando ela não morava comigo, então assim, eu sempre acompanhei. A questão que o senhor falou com relação a cuidar da vista, das pernas, né, dos rins. A irmã dela está passando por todos esses tipos de problema, ela já perdeu uma visão, ela já está com uma outra comprometida, sabe? E agora está com problema sério também nos rins, sabe? Então, assim, ela tem todo o recurso possível, financeiro, tudo, mora em Blumenau, que é uma cidade bem adiantada com relação a isso, porém, tá vivendo isso. E, por outro lado, a minha mãe já teve também essa questão, assim, ela tem, não sei se o senhor deve conhecer, ela é cuidada pelo Dr. Vidotto e pelo Dr. Milton Medeiros, neurologista. Sim. E tanto o Dr. Milton é um pouco mais rigoroso, o Dr. Vidotto um pouco mais flexível, que até eu vi a hora que o senhor comentou, não posso levar muito para um lado, senão, né, a hipoglicemia. Ela já passou por isso, justamente por isso o Dr. Vidotto às vezes fala, eu prefiro que mantenha, né, às vezes um grau ali um pouquinho mais para evitar, devido ao tanto de isquemias que ela já teve, né? E daí, assim, eu estou contando só um breve relato, porque me atentou quando o senhor falou do medicamento de proteção dos órgãos. Por muitos e muitos anos, ela tomou um medicamento que chama Forxiga, né? E até não sei se é esse que o senhor falou que está liberado aí no mercado, ou se é algum outro tipo. Eu lembro que tinha um outro também, que minha mãe tomou esse e minha sogra tomou um outro. E assim, hoje, depois do Covid, foi 1 ano e meio que ela teve um Covid bem grave, um caso assim de milagre mesmo, graças a Deus. E daí, naquela ocasião, aí foi mais o doutor Ulfec, tudo, e chegou-se à conclusão, assim, de diminuir um pouco os medicamentos. Então, hoje ela não toma mais medicamento, ela só toma insulina. Porém, ele foi tirado, esse medicamento de proteção, né, que foi tirado Forxiga, foi tirado o clopidogrel de clopidogrel, que daí hoje ela toma só o Idantal, né, que é o anticonvulsivante. Então, assim, a minha pergunta é nesse sentido, para ela que hoje não toma mais glimpirida, outro tipo de comprimido, só a insulina, se faz necessário que ela venha a tomar um desses protetores? Então, a gente sabe que, né, a pergunta, né, que a Lígia aqui fez para a gente aqui no Google Meet, né, no final das contas, é se as pessoas, elas podem ou devem, né, no caso que ela contou, né, do familiar dela, se elas precisam usar essas medicações que protegem, por exemplo... Está dando eco aqui, eu acredito que o PDG que entrou agora à noite, agora precisa desligar o som dele, está dando bastante eco. Ok.
Tem um microfone PDG ali na própria tela, que aí é só apertar, tá bom? Seja bem-vindo, né? Aqui no Instagram. Então, posso falar agora? Acho que o eco diminuiu já, Flávio. Diminuiu um pouco, mas a gente ainda está tendo. Uhum. Diminuiu um pouco, mas a gente ainda está tendo. Eu acredito que seja... Sempre quando a gente tem mais pessoas na sala, pode acontecer algum tipo de problema técnico. Uhum. Mas se o pessoal não estiver conseguindo ouvir, se manifesta aqui que a gente vai repetindo, tá bom? Então, a Lígia perguntou no final das contas, né, se eu preciso usar essas medicações que elas são protetoras do ponto de vista do rim, né, de proteger os rins, né, e evitar doenças cardiovasculares para as pessoas com diabetes. Então, realmente é uma necessidade, e a gente tenta prescrever essas medicações que levam a proteção renal e proteção cardíaca para todas as pessoas que podem utilizar, mas, no final das contas, existem algumas contraindicações também, e pode ser que, por exemplo, quando o médico suspende uma dessas medicações, é porque, por exemplo, a pessoa ela pode ter algum problema, por exemplo, que os rins não toleram aquela medicação, ou ela está tendo, por exemplo, infecção urinária de repetição, ou candidíase vaginal, que é uma complicação comum também em mulheres com diabetes, né? Então, às vezes a pessoa tem uma contraindicação a esse tipo de medicação. Mas, de maneira geral, quando a gente a gente prescreve essas classes de medicações mais modernas, porque elas diminuem muito a chance, né, principalmente da pessoa ir para diálise, né, com complicação renal, e também diminui muito o risco de infarto e de AVC, né? Então, de maneira geral, a gente tenta prescrever para todas essas pessoas, né? Então, acho que sempre que possível, sempre que a pessoa não tem uma contraindicação, deve ser prescrito. Ok, doutor, muito obrigada. PDG Ari, você quer fazer? Oi? Você consegue ler a pergunta do chat? Posso ler. Qual seria a opinião sobre sal integral? Uma colher de café em 1 litro de água? O sal, de maneira geral, né, a gente tem que ter lá alguma preocupação, né, porque muitas vezes as pessoas com diabetes, elas são hipertensas também, muitas vezes vem junto, né, no pacote, né. Então, a gente deve ter a ingestão apropriada de sal, mas também não podemos exagerar muito, porque isso pode levar, né, a problemas, no final das contas, cardiovasculares, né, e a gente sabe que a pessoa com diabetes, se ela tem uma pressão menor que 13/8, eu diminuo muito a chance de complicações. Então, para pessoas que têm o diagnóstico de diabetes, ter um bom controle da pressão é muito, muito apropriado. Tá? Então, por isso que, né, a gente tem que ter uma ingestão adequada de sal, não podemos ficar sem ele também, mas é importante que ela seja na quantidade apropriada porque isso pode influenciar na pressão, e controlar a pressão é fundamental para proteger as pessoas com diabetes. Eu acredito que a pergunta da Dai se refere a uma modinha que está tendo na internet agora de tomar água com sal, né? Eu acredito que seja isso. Então, o doutor não recomenda? Não recomendo. Olha. Tá bom. PDG Ari quer fazer alguma pergunta lá do MIT agora? Uhum. Muito mal. Estou te ouvindo mal, PDG Ari. Aqui no Google Meet. Então, a pergunta é do companheiro Guilherme Sesmilo. Temos que policiar a cada dia os adolescentes e jovens. O que fazer quando o assunto for adolescente ou jovem? O tratamento seria o mesmo, doutor? Sim, um assunto aí muito desafiante para a gente, né?
Na adolescência e na juventude, a gente pode ter 2 tipos de diabetes, tá, que podem acontecer. O mais comum é o diabetes tipo 1, que é aquele que eu falei, né, que normalmente começa entre os 5 e os 15 anos de idade, não está associado à obesidade, e essas pessoas, esses adolescentes vão precisar usar insulina, tá, ou vão entrar em coma, né, então precisam muito utilizar insulina. No final das contas, mas existem pessoas também que podem ter diabetes tipo 2 na adolescência. Então, principalmente quando o adolescente está muito obeso e tem uma história familiar importante para diabetes, pode acontecer dessa pessoa adolescente ainda fazer o diagnóstico de diabetes tipo 2, né? E é um desafio super grande porque o diabetes, ele exige muita disciplina, muita ordem, ainda mais nessa fase, porque a pessoa vai ter muitos anos de vida com o diagnóstico de diabetes mellitus, ou tipo 1 e tipo 2, e a gente sabe que muitas vezes não combina, né, a ordem, a disciplina, às vezes com a adolescência, né, então eu vejo que esse é um desafio muito grande para nós médicos e também para a pessoa, né, porque ela precisa muito controlar, né, ou ela tem muita chance de ter complicações bem sérias no seu futuro, e essa pessoa, quando ela é descoberta com diabetes na adolescência, deve receber um tratamento bem intenso, né, para manter os níveis de glicose o mais perto do normal possível, para evitar realmente grandes complicações, né. Mas é muito desafiante pela própria questão da idade, né, da faixa etária, então muitas vezes vai exigir uma abordagem diferente, né, no ponto de vista, principalmente psicológico, né, de aceitação dessa condição. Nós temos mais uma pergunta aqui do Google Meet, é da nossa primeira vice-governadora, Maria Hilda Queiroz, a quem já peço escusas, porque no início esqueci de citar a presença da nossa vice-governadora, primeira vice-governadora, do segundo vice-governador, da Ivana também, peço perdão que eu esqueci de citar no início, na abertura, mas a nossa vice-governadora, ela pergunta o seguinte, doutor, por que os médicos só prescrevem metimorfina? Então, pergunta muito interessante, né? A metformina, ela é um remédio que a gente tem disponível há muitos anos, tá? E ele é um remédio que ele tem várias características, né? Ele é um remédio que não causa hipoglicemia, ele é um remédio que leva uma discreta perda de peso. Ninguém deve usar metformina para perder peso, mas ele faz um pouco de perda de peso. Ele tem algumas evidências que ele também protege os rins e o coração, e ela é barata, né? Então, a gente tem de graça na farmácia popular, por exemplo. Então, a metformina é um remédio muito, muito poderoso também, e apesar dela ter já muitos anos aí, a gente gosta muito de utilizar porque ela protege muitas pessoas, ela é barata, né? Isso aumenta muito a acessibilidade, mas muitas vezes sozinha ela não vai ser suficiente para o controle da glicose, e ao mesmo tempo, talvez ela não vai sozinha oferecer toda a proteção que a pessoa precisa receber. Mas então, muitas vezes a gente mistura, né, a metformina com outras medicações também com efeito protetor do ponto de vista cardiovascular e renal, né? Então, os médicos prescrevem bastante metformina, na verdade, porque ela é uma ótima droga e ela é barata, né? Então, são duas coisas muito relevantes, mas muitas vezes a gente vai precisar associar outras drogas para proteger adequadamente as pessoas. Ok, doutor, temos mais o nosso coordenador GST, o companheiro Jair Moretti, que levantou a mão, vai fazer a pergunta através do Google Meet, depois, por gentileza, o senhor transmite para quem estiver no Instagram. Pergunta simples e objetiva. Diabetes é irreversível? Muito bom. A pergunta é muito interessante, né? Se o diabetes ele é reversível, né? Vamos lá. Então, o diabetes tipo 1 aparece na infância, adolescente, infelizmente não é reversível. O diabetes tipo 2, né?
que é o que aparece, ele está associado à obesidade, por exemplo, a gente sabe que quando a pessoa descobre que ela tem o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e ela tem sobrepeso ou obesidade, se ela perde 15% do seu peso, ela tem em torno de 50% a 60% de chance de o diabetes entrar em remissão. Não é exatamente uma cura, né, mas é uma remissão. Então, no final das contas, o diabetes fica meio quietinho ali, né, e isso é muito interessante. Então, a perda de peso, principalmente quando a pessoa descobre que ela tem diabetes tipo 2, ela tem sobrepeso, pode induzir, né, ao desaparecimento do diabetes em até 50% das pessoas. Existe uma outra condição também que pode fazer com que o diabetes seja reversível, que é a cirurgia bariátrica, né? Então, pessoas com índice de massa corpórea, principalmente acima de 35, né, quando elas têm diabetes e são submetidas à cirurgia bariátrica, elas, em torno de 80% delas vão deixar de ter o diagnóstico de diabetes. Tá? Mas pode ser que, talvez com o tempo, ela volte a apresentar, infelizmente. Né? Então, existem algumas condições que podem fazer com que o diabetes seja revertido, pelo menos temporariamente. Né? O que são boas notícias, na minha opinião. Que bom. Obrigado. Imagina. Temos mais uma pergunta, agora é do companheiro Gustavo Rubim. Ele fala, boa noite. Quais são os benefícios do Glichambi, acho que é assim que lê, relacionados à diabetes? Então, o Glichambi, ele é o Glixambi, né? Ele é uma medicação ele é uma mistura de duas drogas, na verdade, né? Um remédio que ajuda que ele faz a gente jogar glicose na urina, então com isso eu tenho diminuição da glicose, eu tenho proteção para o rim, para o coração, associado a um outro remédio que aumenta a produção de insulina do nosso corpo. E com isso a gente consegue um bom controle da glicose. Então, o Glixambi, ele é um remédio muito poderoso, porque ele mistura duas drogas que abaixam a glicose. Né? Então, o Glixambi é realmente um remédio poderoso para o tratamento do diabetes, porque ele é poderoso para diminuir a glicose, ele faz uma discreta perda de peso, e ele não causa hipoglicemia, e ao mesmo tempo ele ajuda a pessoa a ter um bom controle, né, do diabetes. Doutor Vitor, eu te mandei novamente o convite para entrar aqui na live, que o teu contato caiu. Tá bom, só um pouquinho. O doutor Vitor já está voltando aqui. A gente já consegue resolver. Pronto? Não entrei ainda, né? Ainda não. A gente tem pergunta aqui também no chat. Eu não sei por que não está te aceitando. Vou convidar novamente. Esse, acho que agora está entrando, né? Pronto. Isso, voltei. Conseguimos. O doutor estava falando sobre a metformina quando caiu aqui. Eu acredito que seja interessante. O Glic... Que é usada para adolescentes de 13 anos. Né? Ah, não, desculpa, foi a pergunta anterior. Essa é a né? pergunta. Os benefícios. Olha, a nova pergunta, companheira Flávia, é se a metilmorfina pode ser usada por adolescentes de 13 anos. O meu adolescente está usando caneta de insulina ultra rápida Lispro. Teria algum outro medicamento mais barato para substituir a caneta? Então, aí é uma questão, né? A pergunta, né, se a metformina pode ser utilizada por um adolescente de 13 anos.
na bula da metformina, a gente tem uma liberação para uso acima de 12 anos, né? Lembrar que um adolescente de 13 anos que tem diabetes, é muito importante saber se ele tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, né? Então, o diabetes tipo 2 é o que está associado à obesidade, né, história familiar, então ele pode utilizar a metformina e pode ter benefício, mas se ele tem diabetes tipo 1, né, e ele usa a metformina, não vai ter efeito, e o fato da gente tirar a insulina de um adolescente que tem diabetes tipo 1 pode levar a complicações muito sérias, né? Então, sim, a metformina pode ser utilizada por adolescentes, está permitido na bula, mas ela vai ter uma indicação principalmente naquele adolescente com diabetes tipo 2, né? Não com tipo 1. Quanto ao tipo de insulina Lispro, né, que é um tipo de insulina ela é uma insulina ultra rápida, que permite um bom controle da glicose após as refeições, né? Existem algumas insulinas que têm um preço um pouco melhor, porém essas insulinas, elas têm mais chance de fazer hipoglicemia, têm mais efeitos colaterais. Então, a troca por uma opção mais barata, provavelmente seria com prejuízo para o paciente, né? Então, não seria uma troca aí entre coisas iguais no final das contas. Mas, para pessoas com diabetes tipo 1, a gente consegue o fornecimento de insulina Lispro, por exemplo, na regional de saúde, né? O médico tem que preencher um formulário lá explicando que o paciente tem diabetes tipo 1. Então, essa insulina a gente pode conseguir na regional de saúde do Paraná inteiro, qualquer regional de saúde do Paraná. Sim. No Google Meet está muito baixo. No Meet está baixo. No Meet está bloqueado o microfone. O doutor... Oi? Agora está ouvindo? Agora sim. O doutor comentou sobre isso, né? Que a bariátrica é uma das formas das pessoas se recuperarem da diabetes, e aqui a gente teve esse comentário bem bacana, né, confirmando aí aquilo que você disse. Sim. Alguma pergunta a mais aqui, pessoal? A companheira Lígia ergueu a mão. Doutor, com relação a essa, digamos assim, essa farra do boi aí que a mulherada está usando, essas canetas para emagrecimento, é um medicamento de diabetes, né, que estão sendo utilizados? É um tipo de insulina? O que é? Explica melhor para nós aí, porque já quiseram me apresentar isso 2 vezes. Hoje eu estou com sobrepeso, estou querendo perder, mas eu falo que o meu histórico familiar, a minha consciência, vivendo tudo isso, acompanhando tudo isso, eu falei, não me permite, eu falei assim, não tenho coragem. O que o senhor fala sobre isso daí, por favor? Então, a gente hoje tem algumas medicações, né, que elas levam a uma perda de peso considerável, uma perda de peso importante, tá? E essas medicações, elas também são usadas no controle do diabetes, né? Então, elas são medicações, várias delas tá com uma indicação dupla, tá bom? Então, elas têm 2 indicações. Uma é para tratamento do diabetes, tá? Então, a gente tem, por exemplo, liraglutida, que é uma dessas substâncias, ela pode ser utilizada tanto para o tratamento do diabetes, como para o tratamento da obesidade ou do sobrepeso com complicações. E a gente tem também, então... Caro, né? É caro, infelizmente é caro. Então, a gente tem medicações que realmente elas podem atuar nas 2 pontas, tá? E na bula, ela tem indicação para as 2 coisas, tá? Só que com nomes diferentes. Sim. Então, no fundo, essas medicações, elas têm algumas evidências de benefício no sentido de prevenção de diabetes, tá? Então, pode ser que pessoas que utilizem elas e não têm diagnóstico de diabetes, tem estudos mostrando que diminui muito a chance dela vir a ter diabetes no futuro. Então... Nossa, como eu fiquei feliz de ouvir isso, doutor. Então, no final das contas, junto com uma alimentação saudável, com exercício,
ela pode ser né, uma bela maneira de ajudar a pessoa, tá? Inclusive, Claro eu que tenho uma amiga que o filho é médico e ela já vem usando isso há praticamente um ano, mais ou menos. Inclusive, agora ela diz que mudou. Ela tomava de uma e agora mudou, porque ela falou que ela come e bebe normalmente, ela gosta de tomar cervejinha, então ela diz que faz do jeito que ela fazia e tá mantendo o corpício. no fundo, esses remédios, eles fazem a gente comer menos, tá? Então, eles não Ah, têm um efeito sobre a perda de peso se a gente não comer menos. aham. Então, se começar fazendo se a pessoa não controlar bem a parte alimentar, a gente não vai É ter que uma perda de peso sustentável, né? eu acredito que de repente um pouco que ela coma já satisfaça, mas ela come de tudo que ela gosta, assim, eu entendo. Mas eu fiquei feliz com a resposta, porque assim, eu na minha cabeça não entrava, eu vou estudar melhor Uhum. então sobre isso, porque eu tenho bastante dificuldade de perder peso, Sim. bastante mesmo. E isso eu não tinha coragem, porque eu falei amanhã ou depois, né, com esse histórico familiar que eu tenho, né? Eu falei se de repente teria que usar necessariamente, né? E não só para estética. Obrigada, doutor, mais uma vez. Imagina. Abrir aqui. Eu acredito que aqui, pessoal do Instagram, a gente está Vamos, sem ou- perguntas. vamos Oi? ouvir a pergunta da Ivana, companheira É que aqui a Ivana. gente não está conseguindo ouvir no Instagram, PDG. Eu acredito que seja melhor a gente encerrar para ele poder responder aqui o pessoal. Porque aí, a não ser que seja uma pergunta breve. Ah, ok. Ok. Companheira Ivana, então faça a pergunta bem breve, que daí nós vamos à última pergunta por hora aqui do Google Meet, depois nós vamos voltar para o Google Meet aqui para fazer os procedimentos normais. Não, o meu não seria uma pergunta, seria o agradecimento, né? Que o doutor Vitor é meu médico, né? Tá como médico da família, não só meu, como do Volney, da minha mãe. Ele está mais ou menos há 15 anos aguentando a gente, dando uns puxão de orelha, né? E com o pedido, gentilmente, ele atendeu, né? Eu pedi para ele, e gentilmente ele me atendeu. Então, eu gostaria de agradecer e também falar que, se quiserem, né, seguir, ele tem uma página no Instagram, né? E quem quiser seguir, geralmente ele está fazendo umas palestras, alguma coisa, sempre ele está postando, tá? Seria isso. Obrigada, doutor Vitor. Um abraço para a Ivana. Uma honra, viu, Ivana? Uma honra muito grande. Ok. A gente já volta aqui para mim. A Graziele fez mais uma pergunta, doutor. Então, a gente vai responder a Graziele e encerrar aqui no Instagram, tá bom? Tá bom? Doutor, quem não tem diabetes ou tem pré-diabetes, se tomar a injeção de semaglutida, pode ter hipoglicemia? Então, a semaglutida, que é um desses remédios injetáveis, que eles ajudam a perder peso e ajudam também a controlar a glicose, né? Eles não causam hipoglicemia sozinho, tá? Então, eles podem causar hipoglicemia se a pessoa tiver, por exemplo, se ela usar insulina junto, alguma coisa que já cause hipoglicemia. Mas essas medicações sozinhas, elas praticamente não causam hipoglicemia. Maravilha. Gostaria de agradecer ao Dr. Vitor, né, do PDGRI também, para seus agradecimentos. Mas gostaria muito de agradecer aqui pelo Instagram, a gente vai continuar aqui no Meet ainda, mas é muito importante, né, que a gente traga essa conscientização. O Lions já tem o seu histórico de levar o controle de diabetes nas feiras de saúde, de trazer sempre a conscientização, faz parte das causas globais do Lions Clube Internacional. Então, a gente fica muito feliz, né, de estar aqui, de ter a tua participação aqui conosco. Muito obrigada. PDGRI, por favor. Voltou, doutor Vitor aqui. Ok. Companheira Flávia, eu quero também agradecer, através do Instagram, aí, o Dr. Vitor Hugo, né, por essa bela palestra. Ele já
há vários anos aí vem nos brindando, o Lions Club Internacional, aqui da nossa região do distrito, com as suas brilhantes palestras, e doutor Vitor Hugo e todos os nossos participantes. A diabetes é uma das 5 causas globais de Lions Internacional, e é muito importante, então, são essas informações, essas conscientizações, estes dados que o doutor sempre traz. Então, antes de voltarmos somente para o Google Meet, companheira Flávia, eu gostaria que o doutor Vitor Hugo desse as suas considerações finais para o público da Instagram. Então, um abraço a todos aqui, uma alegria estar aqui com vocês. Essa dinâmica das perguntas é sempre muito interessante, permite a gente ir tirando as dúvidas das pessoas, né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com a gente, né? Só responder a última da Maria Costa, que ela quer saber se 117 é um diabetes muito alto, né? A glicose em jejum normal é menor que 100, entre 100 e 126 é um diagnóstico de pré-diabetes, para quem não tem diabetes ainda. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? Muito obrigada, doutor. O Instagram do doutor Vitor vai ficar aqui disponível também, tá? Depois essa live vai ficar gravada e o Instagram dele vai ficar aqui. Qual cidade que o doutor atende? Eu atendo em Londrina. Londrina. Perfeito. Então, é pertinho aqui de toda a nossa região, tá bom? Muito obrigada, doutor Vitor. Vamos finalizar o nosso papo lá no Meet. Muito obrigada, PDG Ari, e até o próximo ano no nosso Diabetes Novembro Azul. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. E aí fica o convite, né, para o próximo ano. Pronto, aqui finalizou, gente. Vamos lá, agora nós estamos aqui somente no Google Meet. Então, antes de encerrarmos, doutor, vamos, então, passar a palavra para as lideranças aqui presentes. E eu passo, então, inicialmente a palavra para o nosso assessor de diabetes do Distrito LD6, que é nosso ex-governador Assir Luiz Siqueira, para suas breves considerações. Está com o microfone fechado. Cadê você, companheiro Assir? Por assim, tem que abrir o microfone. Eu acho que aquela canecona dele, eu não sei que líquido que tinha lá dentro, eu acho que ele foi dar um reforço, não sei não. Tá fechado. O companheiro Assir, enquanto você vá procurando aí como abrir o microfone, eu vou passar a palavra para o nosso coordenador GST, companheiro Jair Moretti, e depois nós voltamos a franquear a palavra para o PDG Assir. Então, companheiro Jair Moretti, coordenador GST do nosso distrito, por gentileza, faça as suas considerações. Okay. Quero agradecer também a participação, por ter aceitado o nosso convite, doutor Vitor. Eu me lembro perfeitamente daquela palestra ao vivo e a cores que nós assistimos, eu acredito que em Mandaguari, por ali na região, não é, companheira Ivana? E nós tivemos uma RGD, aí acho que foi Apucarana, né? Apucarana, perfeito. Isso, Apucarana. Isso, então eu me lembro claramente, ficamos encantados com a sua presença, com a sua fala, e quando a companheira Ivana aventou a possibilidade de você estar conosco novamente, nos causou grande alegria e, de imediato, já falamos, vamos providenciar para que isso se espalhe o máximo possível. E, realmente, eu que trabalho como terapeuta holístico e a gente sabe da importância da saúde, a gente trabalha com a roda da vida, quer dizer, não é só ter dinheiro, relacionamentos, não é só ter uma carreira boa, não é só ter ambiente físico, coisas maravilhosas, se não tiver saúde, não adianta nada. Então, fundamental essa conscientização para que a gente se cuide, para que a gente esteja sempre com essa energia boa, pronto para encarar os desafios que a vida nos oferece, e com saúde plena, e a vida vai fluindo mais plenamente também. Obrigado, doutor. Um abraço forte. Obrigado, companheiro Jair. Vamos passar, agora vamos vir ao nosso
PDG Assir. Eu gostaria, primeiramente, né, parabenizar o doutor Vitor Hugo por essa palestra e agradecê-lo muito pela companheira Ivana, o senhor ter atendido o nosso pedido para que fizesse essa live. Ano passado nós começamos a fazer, esse ano fizemos de novo, e parabenizá-lo e agradecer a presença de todos os companheiros que prestigiaram, e todo mundo no Instagram também, né? Por isso que agradece por nós lá. E parabéns, doutor Vitor. Muito boa palestra, realmente muito boa. Obrigado, PDG Assir. Eu pergunto se o VDG Mauro ainda está no Meet. Acho que ele saiu. Então, de imediato, eu passo a palavra para a nossa primeira vice-governadora, Maria Hilda Queiroz, para fazer as suas considerações. Boa noite. Agradecer o nosso assessor, né, de diabetes, o nosso PDG Assir, o nosso assessor aí de serviço, né, o nosso companheiro Jair, o trabalho aí da nossa assessora de marketing, e agradecer imensamente, né, ao doutor Vitor, né, pela palestra. Assim, eu sou pré-diabética, então eu sei muito bem o que é isso, né, e a importância da gente conhecer cada vez mais, né, a questão da medicação, dos cuidados que nós devemos ter, né. Trabalhei muitos anos com pessoas com deficiência visual, sei o quanto a diabetes é causadora da cegueira. Então, assim, agradecer imensamente pelo conhecimento que você nos trouxe. E já fica o convite para o próximo ano. Com certeza. Para novembro, né? Já fica aí o convite para novembro. Isso aí. Muito obrigada. E obrigada a todos que participaram. Companheira Ivana, quer falar mais alguma coisa? Está com a mão erguida? Não, eu deixei ela erguida aqui. Vou Tá. tentar baixar a mão aqui agora. Então tá bom, não tem Já problema, cansei pode de deixar. ficar com a mão erguida. Só clicar. Geri, Pois só um não. pouquinho. Eu quero até pedir desculpa para a companheira Ivana, da forma como eu falei aquela hora, é que a gente ficou lá uns minutinhos sem estar lá no Instagram e começou a cair muito pessoal, tá? Aí por isso que eu falei, vamos encerrar lá, porque senão a gente não conseguia terminar a live. Me desculpa. Imagina. Flávia, você teria mais alguma consideração antes de eu passar para o doutor fazer suas considerações finais? Não, só quero agradecer o doutor Vitor também. Ficou um pouco confuso alguns momentos, mas a gente conseguiu, né, doutor? Era essa a proposta. Deu tudo certo. Muito obrigada. Ok, então, doutor Vitor Hugo, antes de encerrarmos aí, por gentileza, faça as suas considerações finais. Eu queria agradecer que essas oportunidades, elas têm muito valor para a gente, tá? Também, como médico, né? Eu acho que o médico, ele faz parte da nossa função também, a orientação, a divulgação, né? A educação da população. E momentos como esses são oportunidades muito legais, né? De estar com outras pessoas. O trabalho médico, às vezes ele é meio solitário, né? Às vezes a gente está lá, assim, está com muita gente, mas ao mesmo tempo a gente não encontra uma comunidade, assim, né? E essas maneiras mesmo tecnológicas, assim, elas permitem também, para o médico também, ele ter a sensação também do serviço social que a gente pode prestar e da sensação de comunidade, né? Que eu acho que ela é muito válida para a gente, né? No final das contas, quando alguém escolhe ser médico, ele escolheu para tentar ajudar as pessoas, né? Eu acho que maneiras como essa me permitem muito isso. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade a todos. A Flávia, que me ajudou aí, acho que eu bobeei um pouquinho aqui ali, mas deu tecnologicamente, mas a gente conseguiu. De maneira especial, eu quero agradecer o convite da Ivana, porque eu tenho muito carinho, admiração. Ok, então, muito obrigado, doutor Vitor Hugo. Realmente, como eu já disse há pouco, uma apresentação brilhante. Estamos muito agradecidos, né? Então, em nome do Distrito LD6, em nome do governador Luiz Guilherme Turchiari, que há pouco eu
cometi a indelicadeza, que eu estou com 2 telefones, um que eu quase não uso, abri o áudio dele e acabou vazando aqui. Mas ele está realmente, no momento, passando uma certa preocupação a nível familiar, e talvez por isso, o companheiro Maria Hilda, ele tenha pedido assim, porque eu estava em contato com ele sobre esses dilemas dele, ele me colocando sempre à disposição, se precisar de alguma ajuda, porque quando eu, há um pouco mais de um ano atrás, estive com Covid e tal, ele foi uma pessoa muito presente comigo, né? Então agora eu tinha essa obrigação de retribuir isso no momento que ele tem problema de doenças na família também. Mas então eu falo em nome do governador Luiz Guilherme Trucchiari, que é um governador bastante ativo, e em nome dele, então, eu agradeço o assessor de diabetes, o ACIR, o nosso coordenador da equipe global de serviços, o Jair, aí a companheira Ivana, né, que sempre faz essa elo de ligação, e a companheira Flávia, né, que é essa que comanda as coisas com muita perfeição e tal, e nos ajeitou toda essa interligação entre o Instagram e o Google Meet. E nosso próximo desafio, companheiros e companheiras, por exemplo, a companheira Flávia, a companheira Maria Hilda, é a gente começar a usar cada vez mais o Instagram, né? Nós usávamos muito, no caso, éramos o Zoom, junto com o Facebook, né? Mas agora eu acho que o Instagram está entrando mais na moda e tal, e eu, particularmente, é a primeira vez que eu participo, assim, com o Instagram, mas tenho certeza que logo, logo vamos estar todos acostumados e trabalhando com isso. Então, muito obrigado aos organizadores, muito obrigado aos participantes e muito obrigado de coração ao Dr. Vitor Hugo, tá? Uma boa noite e que Deus nos abençoe a todos. Encerramos com uma salva de palmas para a nossa noite, para a nossa palestra. Obrigado. Obrigada, Ivana. Obrigada, Ari. Boa noite, gente. Valeu. Flávia. Obrigado. Participando. Eu sou, viu, Maria, eu sou step aí quando